Hoje eu gostaria de falar sobre o trio do tempo da salvação, que é o passado, o presente e o futuro, e mostrar como isso está ligado à salvação e mostrar também como Deus está operando em nós nesses tempos diferentes. E mais para frente veremos o que eu chamei de a mecânica da salvação, como é que funciona. Depois a gente vai ver isso então. Primeiro, o trio da salvação, e aqui eu gostaria de fazer a comparação da salvação com uma corrida. Nós temos entre nós um atleta, o Wesley, na sua bike, né? Já fez muito isso, ele sabe como é o momento da largada, como é o processo todo da corrida e como é cruzar a linha final. Mesmo no dia que era a trabalho, né? Sempre tem o início, o dia todo e aí o chegar, né? A cruzada da linha final. É muito legal. Então a salvação pode ser dita que ela tem essas três etapas. Nós já fomos, veja, passado, fomos salvos da penalidade do pecado. Todo o crente que depositou a sua fé em Cristo, ele já está permanentemente salvo da penalidade do pecado. Só que nós estamos no presente sendo gradativamente salvos do poder do pecado. E um dia futuro seremos salvos até da própria presença do pecado, e a salvação então estará completa quando isso acontecer. E essa é a nossa esperança, mas antes que eu entre nisso, vamos por partes. Então, primeiro, a parte de salvar da penalidade do pecado. É um evento, não é um processo, é um evento. Vamos olhar qual que é primeiro a penalidade do pecado. Para isso nós temos Apocalipse 20, versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Aqui o apóstolo João recebe uma visão de como as coisas serão, e aí ele conta o que ele viu, por isso que está no passado, apesar de esta ser uma coisa que ainda acontecerá. Mas ele está dizendo aqui o quê? Que aquele pessoal que o nome não estava no livro da vida, eles são lançados no lago de fogo, o lago que arde com fogo e enxofre. Um lugar de trevas, apesar de ser de fogo. É um lugar de sofrimento eterno, preparado para o diabo e os seus anjos e também todos os homens pecadores que não são salvos. Essa é a penalidade do pecado, e é disso que nós somos salvos. Veja em Colossenses capítulo 1, versículo 14, que diz: em quem, ali no contexto você pode ver que está falando de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E observe que ele fala, nós temos isso. Redenção dos pecados ou remissão dos pecados é o perdão. Nós somos perdoados desses pecados. A penalidade do pecado é o lago de fogo, mas se nós somos perdoados dos pecados, já não temos mais a penalidade. Então é por isso que a Bíblia usa o termo salvação. Por isso, porque o nosso destino seria algo super cruel, super duro, e fomos salvos disso, certo? Então, a penalidade do pecado é a morte espiritual, é o lago de fogo. Só que quando nós cremos no Evangelho, nós passamos a ter o perdão dos pecados através da fé em Cristo. Então a gente compara isso com a corrida no sentido de ser a largada. Para quem está ali já correndo, a largada está lá no passado, correto? Já foi. Se eu estou ali no meio da corrida ou no início da corrida, mas se eu já estou correndo, a largada já é passado. Assim também é a salvação no sentido de ser livrado da penalidade do pecado. A condenação do pecado não está mais sobre nós,
Porque foi posta sobre Jesus Cristo, né? Bom, o fato é que quando o corredor já está correndo, leva um certo tempo até chegar à linha final. Esse tempo até lá é um processo, e esse processo nos leva ao nosso próximo ponto, que é o salvar do poder do pecado em nossas vidas. Nós temos uma palavra muito bonita em Romanos no capítulo 6. No versículo 6 diz uma coisa e no 14 diz outra, então nós vamos juntar as duas. Romanos 6, versículo 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Antes de continuar a leitura, para pensar um pouquinho nisso. Você já se sentiu literalmente um escravo do pecado? Não querendo fazer aquele tal do negócio, mas sentindo assim eu não consigo não fazer. Já passou por momentos assim? Todos nós, eu creio, passamos. É a escravidão do pecado. Mas aí, ele fala, olha só, o nosso velho homem. Quem a gente era originalmente foi crucificado com Cristo. Para quê? Para não ser mais esse escravo. Mas olha, continuando, mais para frente em alguns versículos, no versículo 14 diz: pois o pecado não os dominará. Por quê? Por que o pecado não terá domínio sobre nós? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos trabalhando com a lei ou com a graça? No dia a dia, na nossa caminhada com Deus, como que nós andamos com Ele? Nós nos sentimos assim de que Deus está bem lá longe, bravo e um monte de não pode. E a gente está ali com medo, tentando fazer tudo certinho. Ou nós já entendemos que a atitude de Deus para conosco é uma atitude de graça, daquele carinho não merecido, daquele que enxerga nossos defeitos, nossas falhas e os nossos pecados, e mesmo assim, pelo fato deles já estarem removidos e pagos na cruz, Ele nos olha com aquele sorriso de pai que tem amor e carinho. Como você anda com Deus? Com o Deus bravo ou com o Deus de amor? Porque na lei existia sim esse peso. Se fizer isso, tem tal consequência. Mas e hoje? Quantas vezes o chão se abriu, como no caso da família de Coré, e a tenda deles, a família inteira, até o gado deles, os amigos, todo mundo que estava junto com eles na rebelião deles, vocês sabem do que eu estou falando? Teve uma certa situação lá ainda no deserto e teve um pessoalzinho dentre as tribos de Moisés, as tribos de Israel, que se rebelou contra Moisés como o líder da nação, líder estabelecido por Deus, né? Não foi Moisés que falou, eu vou ser o chefe. Não, foi Deus que o colocou ali, e eles estavam se rebelando contra isso, e Deus, como um castigo, abriu o chão, eles caíram tudo, e ele fechou o chão e acabou. E até hoje ninguém cavou o fundo suficiente para achar esse pessoal, mas eu aposto que algum dia nós vamos achar essa turma. Não seria interessante se tivesse tudo conservadinho? É porque no momento que fechou, o oxigênio foi, a degradação, bom, não vamos entrar em detalhes, talvez nunca achemos esse pessoal, mas isso aconteceu. E hoje isso acontece porque o que eles fizeram foi feio, mas tem gente fazendo coisa pior nos nossos dias, pelo menos aos nossos olhos, né? Quando foi a última vez que Deus então
mandou cair fogo dos céus e consumiu uma cidade inteira. Vocês observam que tem certas coisas que aconteceram lá atrás, que nos dias de hoje não acontecem. E alguns chegaram a dizer que Deus morreu. Já ouviram falar disso? Teve um sujeito super brilhante que declarou: Deus morreu. Mas ele estava, na verdade, querendo dizer que Deus nem existia para começo de história. E, bom, eu não vou entrar nesses detalhes também, mas o fato é que Deus não está ausente, Ele não está deixando de ver nada disso, mas Ele está estendendo a sua graça e a sua misericórdia. Então, o poder do pecado em nossas vidas é algo que Ele já rompeu. Ele já afastou de nós o peso da lei sobre os nossos ombros, retirou a lei como um sistema. Ele não retirou o certo e o errado, isso continua igual, mas Ele retirou o sistema da lei, colocou o sistema da graça dEle, e com a bondade e com carinho é que Ele vem nos levando. Veja que tem pessoas que se rebelam contra Deus, mesmo debaixo da maior rigorosidade, se isso existe, do maior rigor, né? Mesmo assim se rebelam. E tem pessoas que já reagem muito bem ao amor, ao carinho. Se vier com a vara dura, se rebela, mas quando vem com carinho aceita. Não é assim? Isso varia muito. O fato é que Deus hoje está lidando não com a lei, mas com a graça. E pela graça de Deus, o poder que o pecado tinha sobre nós foi rompido por Deus. Ele já pagou por nossos pecados na cruz. E quando nós cremos em Cristo, o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, ela é morta na cruz. Só que a gente tem a tendência a dar uma ressuscitadinha, né? Aquele momento quando a gente fala: ô, você está deitado aí? Deixa eu fazer 1, 2, 3, vê se levanta, homem. Tem horas que a gente é tentado, e mesmo não sendo mais escravo do pecado, a gente ainda aceita o pecado. Ora, a etapa que nós estamos vivendo hoje, o processo pelo qual nós estamos passando como crentes, é esse de purificação. Filipenses 1,6 fala disso, não está nas anotações, mas ele fala que aquilo que Deus começou, aquela boa obra que Deus começou em nós, Ele vai sim completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando em nós dia a dia, e todos os dias Ele remove de nós mais e mais as impurezas. Quanto mais nós conhecemos o que Ele já fez em nossa vida através da cruz e o que Ele pode fazer todos os dias, o poder dele que está à nossa disposição todos os dias, mais e mais então nós poderemos viver uma vida pura em Cristo, uma vida na graça de Deus. Mas mesmo que o corredor esteja ali correndo, por mais longo que o processo seja desta corrida, o objetivo final dele é chegar na linha final, cruzar aquela linha e terminar a corrida. Isso nos leva à terceira parte, que é salvar da presença do pecado. Essa é uma esperança futura. Eu queria inclusive provocar um pouco de pensamento nesse momento. Qual que é a sua esperança? Quando você pensa no futuro e naquilo que Deus prometeu, tá assim cristalino na sua mente o que é que Deus prometeu? É uma coisa que todo dia você pensa: como vai ser bom quando assim, tá claro para você o que é a nossa esperança? Gostaria de mostrar 2 aspectos disso, começando em Romanos no capítulo 8, versículo 21. O texto todo é maravilhoso. Romanos 8 é um capítulo assim de
muita, muita, muita esperança. É um texto que eu gosto de quando a coisa está feia, quando eu estou abalado, eu corro para Romanos 8 e lá eu me aconchego naquilo que Deus preparou para nós. Romanos capítulo 8, versículo 21 diz: na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Só essa última parte, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vocês viram que até a própria natureza está aguardando isso? Do ponto de vista dos animais, pode ser que eles não saibam e não compreendam essas coisas, mas todo o sofrimento de toda a criação vai acabar quando este dia chegar. Nós fomos livres de certas coisas já, e todos os dias ficamos mais livres. À medida que caminhamos com o Senhor, nos tornamos mais e mais purificados. Irmão, aquele exemplo que você me deu agora há pouco, eu não vou tornar isso público, mas para conectar com uma coisa que você passou. Você sentia certas coisas e Deus tirou você daquilo e daquela vida. É uma espécie de libertação. Certas tentações você não sente mais, não é correto isso? Essa não é a experiência de todos nós? De olhar para o passado e falar: olha, eu tinha um problema sério com aquilo, e hoje eu vejo que eu tenho muito mais força espiritual para combater aquele tipo de tentação, não é verdade? E o Senhor é muito bom na forma como Ele nos conduz, mas um dia vai chegar essa gloriosa liberdade. Gloriosa, eu não consigo nem plenamente imaginar o que é essa glória. Em Romanos 8 fala em mais locais sobre isso. Mais para frente, em Filipenses, no capítulo 3, nós vemos o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Quando fala a nossa cidadania, porém, está nos céus, o que passa pela sua cabeça? Comigo acontece o seguinte: eu sou nascido no Brasil, fui nascido em Araraquara, interior de São Paulo. Meus pais, logo em seguida, eles estavam morando na área lá de Florianópolis, Santa Catarina. E eu fui então criado no sul. Como que eu me sinto? Da onde que eu sou? Eu sou paulista? Eu sou catarinense? Fica aquela confusão. Eu nasci aqui, mas fui criado lá. Então, onde que é o lar docilar? Eu falo brincando que eu tenho conflito, porque eu não tenho não. Eu não enxergo assim. Eu acredito nesse versículo. Quando fala que a nossa cidadania está nos céus, eu enxergo que a minha passagem aqui nessa terra, se eu estiver nos Estados Unidos ou no Brasil, se eu estiver no estado de São Paulo, ou se eu estiver em Santa Catarina, eu não estou preocupado com isso, porque isso é tudo passageiro. Mas os céus não é passageiro. E como que você compara a eternidade com um tempo de começo e meio e fim? Como que é possível fazer essa comparação? A gente tenta comparar, mas é possível comparar aquilo que não termina e não começa e é para sempre, sempre, sabe? Sempre existe, vai e não acaba, com aquilo que tem um começo e um fim. Então eu gosto de fazer assim a comparação de que talvez a nossa vida aqui na Terra seja um tantinho assim, e aí desse dedo, dando a volta na Terra, voltando pelo outro lado, até aqui seja como a eternidade. É uma distância grande, né? Comparada a essa. Mas nem isso está correto, porque o eterno não é só a distância. Então assim,
essa vida, ela é tão passageira, e a eternidade é tão permanente, que a forma correta de se enxergar esta vida é do ponto de vista de Deus, e não do nosso aqui. Então a nossa cidadania está nos céus, é de lá que nós somos. Não é que a gente nasceu lá, mas a gente foi adotado por alguém que mora lá. Somos da família dele agora. Então lá é a nossa casa. Eu gostei de comparar a salvação com uma corrida, porque dá para mostrar claramente o aspecto passado com o aspecto presente com o aspecto futuro. Mas é também possível comparar a salvação com o que de fato é descrito na Bíblia, que é o processo de adoção. Deus fala que nós somos então adotados e nos tornamos membros da família dele. Ora, a adoção tem várias etapas, vocês concordam? Primeiro é preciso ir lá visitar, convencer, conversar, e aí a criança, ela tem que tomar uma decisão. Vamos falar de uma criança já mais velha. Você quer morar comigo ou não quer? Você foi com a minha cara ou não foi? Se não foi com a minha cara, não rola, correto? Não vai ser feito contra a vontade dela. Mas se a criança topa, assim como nós ouvimos o Evangelho de que Deus nos ama, Ele pagou pelos nossos pecados, você aceita esse presente que eu estou te dando, Deus falando, né, através do Evangelho, a gente topa ou não topa. Então na adoção a criança tem que tomar uma decisão. Se ela topa, então aí tem que fazer a papelada. Uma vez que fizerem todas as papeladas que tiverem para fazer e tiver tudo completo, ainda falta uma parte, que é os pais adotivos virem buscar a criança e levar para casa. Esse versículo está falando do dia que os nossos pais nos levarão para casa, no dia em que o próprio Senhor Deus virá nos buscar e levar para consigo, para viver a eternidade com Ele. Não é maravilhoso? Então por isso que é a nossa esperança. Sim, a nossa cidadania não é aqui, nós somos cidadãos dos céus, e nós esperamos ansiosamente, como diz o versículo, o Salvador. Ansiosamente, sim. Quanto mais percebemos como a vida aqui tem problemas, começando com o espelho, né? A gente acorda de manhã e começa a se enxergar, ver as nossas falhas, ver o quanto a gente é cheio de pecado ainda, e começa a pensar assim: poxa, como vai ser bom o dia que eu vou poder acordar, figuradamente falando, e não pecar contra ninguém, e não ofender minha esposa, e não ofender meus filhos, e não ofender meus amigos, aqueles com quem eu trabalho, e não machucar ninguém. O dia que eu viver um dia completamente puro, e todos os outros dias assim também. É maravilhosa a esperança que Deus nos dá. É uma coisa que nos conforta muito, e é por isso que Ele fala, a gente espera com ansiedade a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E daí depois Ele fala ainda em Filipenses 3, no versículo 20 e 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e sim, Ele tem todo o poder. Ele fará o quê? Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Muitas pessoas têm dúvidas, mas como que vai ser a nossa vida na eternidade? Vocês lembram do Monte da Transfiguração, onde logo antes Jesus Cristo tinha feito uma profecia de que alguns ali não morreriam antes de ver o Filho do Homem vindo em sua glória? E daí logo alguns dias depois, Ele leva 3 dos seus 12 apóstolos, Ele leva, vocês lembram? Pedro, Tiago, João, para o morro, e ali no morro, Ele se transforma na frente deles. É tão engraçado ver o que Pedro faz, ele não sabia o que fazer. Depois vocês leem isso daí, eu acho hilária essa história. Porque daí naquele momento onde Ele se transfigura, veja lá, Jesus Cristo se vestia de forma humilde. Ele criticava aqueles que estavam sempre se vestindo com toda aquela pompa, né? Então Ele se vestia de forma humilde. A roupa dele
não era algo glorioso. E no entanto, a descrição naquele versículo é de que ele brilhava com mais intensidade do que o sol. Você já olhou para o sol? Não dá para ficar olhando muito tempo, né? Faz mal para a vista. Aquele brilho é tão intenso, pois ali o Senhor Jesus, dele estava saindo essa glória, e os três caíram de cara no chão. Fantástica a história. Eu às vezes sinto vontade de terminar de inventar logo essa máquina do tempo para poder dar um pulinho lá e ver como é que foi pessoalmente. Não seria legal? Pois é, ali então ele cumpriu a sua profecia, porque eles viram como que o Filho do Homem estaria vindo na sua glória. Eles viram ao Senhor Jesus Cristo glorificado. E aí logo ele voltou ao normal, vamos dizer assim. Então era um momento temporário. Mas depois que ele ressuscitou, vocês lembram de certos efeitos que ele tinha, ou que o corpo dele tinha no seu ambiente? Eu lembro da descrição dele aparecer na praia. Os discípulos resolveram ir pescar porque não tinham entendido direito o que aconteceu. Ele aparece: vocês têm um peixinho aí? Tem uma coisinha para comer? E eles então servem ao Senhor e ele come. Ele, com o seu corpo já ressurrecto, comeu. Então isso responde a todos os que querem saber: tem comida no céu? Na verdade isso não é uma resposta, mas que era possível, era. Aí, se a gente for olhar outras coisas, tinha momentos onde eles estavam reunidos numa casa e estava tudo completamente trancado. E ele não bateu e entrou pela porta, ele simplesmente apareceu no meio deles. Isso era Deus usando o seu poder divino para fazer milagres? Ou o seu corpo ressuscitado podia fazer coisas assim, como atravessar paredes? Então, quem tem a imaginação fértil como eu, gosta muito de pensar nessas coisas. O fato é que Deus nos promete que o nosso corpo hoje, um corpo de humilhação, um corpo fraco, um corpo frágil, qualquer amassadinha já não fica bom. Temos a habilidade de alguma medida de regeneração, né? A gente tem um pouquinho de cura, podemos sarar de certas coisas, mas é muito fácil a gente perder a vida. Somos frágeis. E ele fala que ele transformará com o seu poder os nossos corpos de humilhação para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então essa é a esperança que Deus nos dá, mas tem muito mais. Isso aqui é só um resuminho daquilo que ele nos diz. Está aguardando, ainda vai chegar. Eu queria chamar a atenção dos irmãos que essa libertação é ainda futura. Então veja que tem 3 etapas da salvação, os 3 tempos. A parte que já é um evento, que já aconteceu, é quando nós topamos a adoção, é quando nós cremos em Cristo. Acreditamos no Evangelho de que Ele morreu por nós e então passamos a ser salvos. A penalidade do lago de fogo já foi paga, aquilo está resolvido, isso é uma coisa do passado e acontece com cada um de nós no momento em que cremos. Mas o dia a dia de ser gradativamente livrado do poder que o pecado tem em nós, isso vai acontecendo de acordo com a fé de cada um e vai sendo gradativo, e é um processo, sim. Não acontece de repente. E nós temos ainda aquilo que há de vir, a nossa esperança de que até da presença do pecado seremos completamente livres. E vai ser muito bom viver todos os dias sem tentação, sem aquela sensação de ficar chateado porque não sei quem falou tal coisa e eu não gostei, né? Sem nada disso. E Deus fala no livro de Apocalipse que Ele enxugará toda lágrima. Deus, pessoalmente, cuidando das nossas dores. Que coisa maravilhosa. Essa é a nossa esperança e é gloriosa de fato. Vamos avançar para a próxima parte, o próximo trio.
é o trio da mecânica da salvação: a fonte, a base e o meio. Isso seria mais ou menos a ficha técnica da salvação, e a gente encontra isso no livro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dá a primeira, a fonte. De onde vem isso? É merecimento nosso? A gente merece ser salvo? Não. Então de onde que vem? Por que Deus faria um negócio desses de oferecer salvação a gente, sendo que não merecemos? Vem da bondade dele, vem do amor dele. E bondade mais amor, graça. Podemos brincar um pouquinho aí. A fonte da salvação é a graça de Deus. Em Romanos 3, 24 diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Da onde que vem essa vontade de Deus de nos perdoar? Porque Ele é bom, Ele quer, é graça. Não é merecido, é um favor imerecido de Deus. Vamos olhar o próximo versículo, porque em Romanos 3, no versículo 25 e 26, nós temos a base da salvação. A base seria respondendo a pergunta: mas como? Como que ele poderia? Que direito Deus tem de simplesmente perdoar pecado? Como assim? Do ponto de vista do que é certo e errado, o pecado deveria ser punido. Mas olha só, Romanos 3, 25, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O sangue de Cristo é a base da salvação. Continuando, ele fala: em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E ainda nesse versículo nós já temos a última parte, que seria o meio da salvação. Mas por que a base da salvação é o sangue? Bom, vocês conhecem Romanos 6,23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Vocês conhecem Levítico 17, 11? Ou é 11, 17? Está em Levítico. Depois eu pesquiso certinho. Mas fala que a vida da carne está no... Conhecem? Já ouviram falar? A vida da carne está no sangue. Deus declarou que o povo de Israel não deveria comer certos alimentos. E uma das coisas que Deus disse: isso não pode comer, é o animal ainda com o seu sangue. Ele deveria ser degolado para que o sangue caísse sobre a terra, e daí poderia ser feito então o preparo daquele animal para o consumo. Mas do jeito que ele estava, assim, se matasse ele enforcado, ele estava com todo o sangue ainda lá dentro, preso, não podia comer. Tinha que deixar vazar tudo. Por quê? Por causa desse princípio. A vida e o sangue estão associados. Por isso que o sangue é a base da salvação. Deus pode perdoar pecados, porque o salário do pecado é a morte. A vida está no sangue, você derrama o sangue, você agora está morto. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor na cruz. Ele derramou o seu sangue, Ele entregou a vida, Ele morreu. Ele pagou o salário do pecado. Por isso Deus tem o direito, porque o pagamento foi feito, Ele tem o direito de perdoar. O pecado foi punido. Então, o sangue é a base da salvação. Temos dois versículos aqui, um em Hebreus 9, 22, que diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Perdão existe sem derramar sangue? Não. Nem no Velho Testamento, antes da morte de Cristo na cruz, e nem depois da própria morte de Cristo, não há perdão sem sangue.
A questão é que hoje o perdão pode ser oferecido porque o sangue já foi derramado na cruz. E a gente tem isso também em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Redenção por meio do seu sangue. Através da morte de Cristo na cruz, nós temos o perdão dos pecados. Bom, a pergunta final então seria, a fonte é a graça de Deus, Ele quer salvar. A base legal para fazer isso é o sangue. Ele pagou o pecado, então faz sentido que Ele pode oferecer o perdão. Mas como que isso vai se aplicar a mim então? Como que chega no meu endereço? Aí estamos falando do meio da salvação, que é a fé. E citamos Romanos 3, os versículos 27 e 28 são muito úteis. Aqui diz: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje, mas deixou bem clara esta parte aqui dos versículos 27 e 28 de Romanos 3. E agora vamos olhar Romanos 5, logo após, um pouco depois. Romanos 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já temos isso. Já está tudo bem. Não é maravilhoso? E eu acho legal porque aqui já está colocando no passado. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Já foi, já aconteceu. No momento que cremos, fomos justificados. Sim, no momento que cremos, é pela fé. Então, quando cremos, pimba, Ele nos justifica. E a partir daquele momento, Deus nos dá da sua paz. Entre nós e Deus está tudo certo. Estamos em paz, não há conflito mais. Jesus Cristo resolveu na cruz e chegou até nós pela fé. Aí nós temos um pouquinho da mecânica, do como que funciona a salvação.